Como você conseguiu entender a voz de Deus lhe falando? É um processo de intimidade, mas quando isso começou a fazer sentido? Para mim começou a fazer sentido quando eu precisava ouvir a voz de Deus, eu não podia errar. Chega um momento da minha jornada que eu não podia errar, eu simplesmente não podia ter erro, né? Eu não podia colher erro algum, né? Por quê? Então, porque assim, uma decisão errada minha, um passo errado meu, ia me causar um dano, porque eu tô na alça de mira do diabo. Entendi. Então eu vou entrar exatamente na linha de fogo dele. Então eu não posso cometer esse erro, não posso cometer essa gafe, né? Então eu tenho que me manter reto, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Paul Washer, que é uma referência para mim, ele é um pregador fantástico, né? Ele, David Wilkerson, pregadores fantásticos. Ele, certa vez, ele deu um testemunho e falou que durante 4 meses ele ficou orando todas as madrugadas, querendo ouvir a voz de Deus. Senhor, quero ouvir tua voz, fala comigo, quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz. 4 meses, madrugadas adentro. Uhum. Eu sem saber do que o Paul Washer tinha passado, porque fiquei sabendo disso posterior, eu acabei entrando nesse mesmo ciclo. Eu falei, eu entro numa obsessão. Eu falei, eu preciso ouvir a voz de Deus, né? Porque eu escutava a voz do demônio, né? Em algumas ocasiões pontuais, muito pontuais, eu vi anjos, muito pontuais. Não é aquela coisa que você vê o tempo inteiro, tal, né? Como que aconteceu isso aí do anjo? Do anjo? Conta depois, vai, continua daí. Então me puxa aí para não Tá. esquecer. Então, o que eu tava falando? Você queria ouvir a voz de Deus. Isso, ouvir a voz de Deus. Aí, queria ouvir a voz de Deus e comecei nesse ciclo, madrugadas adentro, mas eu levei quase um ano, foi quase 10 meses. Né? Aí eu ouvi a voz de Deus, como se destapasse meus ouvidos, né? Mas é uma voz silenciosa, calma, que fala no seu coração. Né? Não é uma voz necessariamente audível, mas é uma certeza que você sabe, eu tenho certeza que Deus está falando comigo e é assim que é. Uma sensação... Uma sensação de paz muito grande, ser invadido por uma paz, como se uma luz te revestisse, né? E você escuta lá no fundo uma voz calma, serena, suave, te dando uma direção, às vezes pedindo para você ficar quieto, às vezes pedindo para você recuar, né? Que recuo não é retrocesso, né? Às vezes é impulso para você dar um salto maior, né? Então nem sempre é o retrocesso. E como é que foi o contato com os anjos? Do anjo teve algumas ocasiões pontuais. Uma delas que me marcou bastante, eu ministrava seminários pelo Brasil. Viajei o Brasil inteiro, ministrando seminário, todo lugar do Brasil, fui do Iapoca ao Chuí e fora do Brasil também. Esses seminários tinham duração de um dia inteiro, eram 10 horas de seminário, de conteúdo, né? E só eu falava. Né? Então te parava 1h30 do almoço, 1h para o café da tarde, o resto era só palavra, conteúdo, mas eu passava filme, imagem, tudo isso faz com que as pessoas fiquem mais atentas, né? Você ilustra, né? Fala de mensagem subliminar, eu mostro mensagem subliminar, né? Então, por exemplo. Então, nesse processo, eu ganhava, a igreja, por exemplo, ela cobrava, ela bilhetava. Então ela cobrava para fazer parte do evento, para custear as despesas do evento, ela cobrava uma inscrição. Então ela cobrava, digamos, R$100 a inscrição, né, para custear minhas despesas de passagem aérea, de hotel, de alimentação e também para eu ter algum retorno. Né? Então eu entregava livros nesses seminários. Tinha um acordo com a editora, eu não recebia royalty de 4 livros meus, que são livros de estudo, não recebia nada de royalty, mas eu comprava da editora a preço de custo. A preço de custo. Então a editora me dava esses livros, né? Eu pagava no livro R$5, mais ou menos, né? E a igreja me pagava R$10 por inscrito. Então eu tinha que pagar depois a editora R$5, eu ficava com R$5 por inscrição. Entendi. Né? Então quando você fala num público de 2.000 pessoas, é um número um pouco mais robusto. Mas a igreja gastava bem menos, né? Ela não gastava toda aquela grana, com 2.000 pessoas, um evento, 2.000 pagando R$100. Né? Ela não gastou R$20 mil de hotel e passagem aérea para mim, mesmo porque eles colocavam no pior voo, aquele corujão que vai pingando, né? Então, o pior hotel, tudo era o pior, né? Para economizar. Depois eu fui ficando mais esperto, fui mudando a estratégia, né? Mas pastei, viu? Comi pão que o diabo sambou em cima. Né? E nesse processo, né, era um seminário duplo. Então, para enxugar custos, eu fazia um seminário nível 1, né, no sábado, e o nível 2, que é um módulo mais avançado, no domingo. Então, era o mesmo público, né? Eles pagaram um valor dobrado, claro, né? E o tesoureiro não veio fazer o acerto comigo. Isso aconteceu milhões de vezes. Me roubavam muitas vezes. Eu levava livro para vender. Da né? igreja, isso? Da igreja. Da igreja. Muitas vezes foi roubado.
Aí o tesoureiro, né, não vinha, aí veio o pastor, entrou na sala, era o último módulo do domingo, né, que depois acabou o almoço, teve a parte da tarde, era o café, e aí já ia fazer o encerramento do seminário, né, e de lá eu ia pro hotel. Aí o pastor entrou na sala, nesse período que eu estou tomando café, eu pensei que ele viesse fazer o acerto financeiro comigo. Ele pegou, sentou na minha frente e falou, olha, eu gastei o seu dinheiro, a sua parte. Meu Deus. Eu pensei que ele tinha feito um erro de conta, né? Falei, tudo bem, né? Se é assim, me dá o suficiente dá para pagar hotel, avião, tal, cobriu as despesas, tudo bem. Dá para eu pagar pelo menos os livros, os R$5, né? Que eu gastei, né? Então tudo bem. Ele olhou para mim muito sério e falou, olha, você não está entendendo, né? Eu vou te dar uma lição. Eu tenho 30 anos de pastorado. Você é muito novo ainda, está começando, né? Então eu tô te roubando, cara, tô te roubando. Amanhã você vai e rouba outro. É assim que funciona, fica esperto. Se você não almoça, é jantado. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. E saiu. Eu fiquei em estado de choque, né? Me deu um desespero, não apenas pelo dinheiro que eu ia ter que pagar para a gráfica, para a editora, né? Dos livros que foram distribuídos para as pessoas, né? Mas também pela atitude dele. Eu não esperava aquilo vindo de um suposto homem de Deus. Isso aconteceu muitas vezes. Depois você vai calejando, né? Então, eu tive uma crise de choro, né? Tive uma crise de choro compulsivamente, comecei a chorar e falei, Deus, né? E agora? O que eu faço? Eu não tenho estrutura emocional para terminar esse seminário. Como é que eu vou orar pelas pessoas? Como é que eu vou ser um canal de bênção para as pessoas? Eu estou destruído por dentro, né? Não tenho nada. Tá mal, né? Levanto outra pessoa aí, Sim. né? E chorei, e de repente, no meio das minhas lágrimas, assim, a visão meio embaçada, né? Eu vejo um contorno humanoide se formando, mas mais alto também, né? Com braceletes nos braços, dourado, né? Eu consegui perder esse detalhe e o olhar era um olho meio cinzentado, né? Como se fosse parecido com o husky siberiano, mais ou menos, fazer aqui uma alegoria. E ele estava olhando na minha direção. E eu pensei, bom, o anjo, né, o termo anjo também é o malachim em hebraico, que que significa aqueles que levam a mensagem de Deus. Então eu pensei, bom, o anjo está vindo, ele vai me trazer uma mensagem, vai trazer alguma coisa para acalmar meu coração, vai dizer, fique calmo, o dinheiro está na conta. Eu já levantei alguém que depositou dinheiro na sua conta, cobriu tua conta, né? Mas não, ele só olhou para mim, só olhou, por uns segundos, mas que parece que o tempo dilata, né? E no meio daquele olhar eu pude perceber, por uma fração de segundos também, aquele olhar me dizia muita coisa. Ele estava dizendo para mim alguma coisa como, olha, eu tô aqui, Daniel, eu não posso fazer nada, eu não posso impedir isso que você está passando, eu não posso mudar essa história, mas eu tô com você, eu tô junto, você não está sozinho, tem mais com você aqui também, né? Você tá certo, né? Não entre na dele também, né? Então, quando veio aquilo, eu fui invadido por uma alegria muito grande, por uma paz muito grande, e saber que eu não estava sozinho, que Deus tinha mandado anjos ali para estar ao meu redor, né, acampando ao meu redor, cuidando de mim, me protegendo. E assim que eu voltei, né, fiquei uma semana, né, tentando negociar com a editora, né, parcelas até a volta de Cristo, né, mas aí assim, Deus faz coisas surreais. Uma pessoa que eu não conheço, que não sabia nada disso, me deu uma oferta, porque hoje eu vivo disso, né, de oferta e doações, né, me deu um valor de oferta que cobria exatamente o valor dos livros que eu tinha que pagar, que era a minha maior preocupação. Então, assim, Deus sempre proveu, né? Eu estou há 22 anos no ministério, nunca me faltou nada de essencial. Às vezes corta uma conta de luz, telefone, né? Uma patinada aqui, lá. Você cobre um santo para descobrir o outro, né? Mas é normal do brasileiro. Mas, assim, o pão sobre a minha mesa nunca faltou, o leite do meu filho nunca faltou, nem a ração dos meus bichinhos. Sempre tive bicho em casa, agora eu tenho 4 gatos. Então, nunca faltou nada. Deus sempre ele cuida, ele dá o essencial, ele não deixa faltar. Então Deus é fiel, eu vivo literalmente pela fé e não me arrependo. É uma honra e privilégio servir os que servem, fazer... Em algum momento tu se arrependeu ou pensou em voltar? Nunca. Eu fui assediado bastante. E dentro da igreja também. Em épocas, sabe aquele período que você abre a geladeira da sua casa, só para tomar um ar frio assim, refrescou, fecha, né? Não tem nada. Você está passando maior necessidade. Aí nesse momento vem um e-mail para mim de um político, você não quer apoiar tal político, a gente vai te dar 30 mil reais, 50 mil reais para o seu apoio público, né? Para político tal. Sim. Né? Então, quer dizer, era uma tentação. Né? Eu só tinha que indicar o fulano, né? E ganhava o dinheiro ali, mas eu nunca me corrompi. Né? Nunca me corrompi, por isso os líderes corruptos não gostam de mim. Me odeiam.